Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamas Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, disse: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Amém? Graças a Deus. A natureza humana, ela não é uma natureza de beligerante, ela não é para a guerra, né? É mais para acomodação, para timidez, para ficar repousando, para ficar sossegado, para ficar em paz, né? Mas aqui nós vemos, né? Se a gente for olhar na palavra de Deus, nós vamos ver que há uma luta, e a palavra fala, né, que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, quer dizer, não é mais no braço, na força do braço, na espada, nas armas, né? Ela é espiritual, ela é invisível, né? Porque Deus quer implantar o seu governo na terra, né? Trazer o céu para a terra, fazer a vontade de Deus, assim no céu como na terra, quer que a terra seja igual ao céu. Então, mas para isso, ele há de convencer a humanidade que todo governo pertence a Deus, Ele é o dono, Ele é o governante, e as regras, né, na terra devem ser conforme a sua palavra. Então, mas ele chama homens e mulheres para fazer uma obra na terra, para que nós chamamos ganhar almas para Deus, trazer pessoas para Deus, para trazer como? Convencendo pessoas da verdade do Evangelho, da verdade, né, do manual de Deus. A Bíblia, ela é a constituição do reino de Deus. Jesus veio trazer o reino de Deus para nós, o reino de Deus para a terra. Então aqui nós vemos uma luta, né? Jacó aqui fala aqui que ficando ele só, né? Lutava com ele um homem até romper do dia. Então ele lutou com um homem. Esse homem é o próprio Deus, é Jesus pré-encarnado. E ele lutou. Então nós vemos a vida de Jacó, né? E aqui esse homem que lutava com ele perguntou para ele qual que era o nome dele. Ele falou assim: meu nome é Jacó. A palavra Jacó quer dizer agarrador de calcanhar, enganador, né? Quer dizer, Jacó, ele havia uma característica em Jacó, que Deus se agradou disso. Qual característica? Ele manteve crendo no que os antepassados disseram para ele, das promessas de Deus. Então ele tinha os olhos fitos na promessa de Deus, e o herdeiro das promessas de Deus, né, era
o primogênito, e ele era irmão gêmeo de Esaú. Esaú era o primogênito, Esaú era o primeiro, né? Mas Esaú, ele não deu crédito nas promessas de Deus. Ele vendeu o seu direito de primogenitura por um somenos, um prato de lentilha. Quer dizer, pessoas que pegam as bênçãos de Deus e fazem de somenos. Isso aí é qualquer coisa, não ficam ligados. Então, foi Esaú fez somenos das promessas de Deus. Agora, Jacó não. Jacó estava de olho. Jacó estava na expectativa. E tudo ele fez para ser abençoado, né? Nós vemos aqui um esforço de Jacó para ser abençoado. Ele até enganou o seu próprio pai para se passar por Esaú. E ele conseguiu, né, bênçãos de forma fraudulenta, né? Por isso que ele é um enganador, né? Mas por que ele fez isso? Porque ele lutou com as suas forças, com o que ele se dispunha, né? Então, nós vemos que ao sair da casa, ele foi trabalhar para Labão, e ele, né, Labão trocou o salário dele 10 vezes. Né? Como foi isso? Combinava, para os que nascerem listrados, manchados, assim, é de Jacó, e os que nascerem assim, fica para Labão. Foi o acordo que eles fizeram, né? E todas as vezes que falava de um contrato, de um tipo de nascimentos de gado, de cordeiros e cabritos, nascia a grande maioria do jeito de Jacó. E Labão ia lá e via que estava nascendo do jeito de Jacó, ia lá e trocava. Por 10 vezes ele fez isso. Mas o Senhor era com Jacó. E Labão reconheceu, falou assim: fica aqui comigo, não vai embora, você já trabalhou aqui 14 anos para mim, né? E o Senhor tem me abençoado por tua causa. Eu sei que o Senhor me abençoou por tua causa. Porque Jacó era um homem de disposição, de guerra, de luta, né? E aqui, então, ele guerreou com Labão, né? Troca, mas não adianta, porque eu estou guerreando, eu estou lutando. Ele fez até atos proféticos, né? Quer dizer, ele estava ligado nas promessas de Deus. A verdade é bem essa. E para coroar essa luta, né, o próprio Deus lutou com ele, né? E ele em luta com Deus, né, diz aqui, então disse, né, em luta com Deus. Então, falou assim: você não chama mais Jacó, que é enganador, agarrador de calcanhar. O seu nome não é mais esse, o seu nome agora é Israel. A palavra Israel significa em luta com Deus, aquele que contende com Deus. E isso ainda está na nação de Israel. Eles lutam com Deus porque não aceitam Jesus como o Messias, né? Então, e nessa luta, Jacó com ele fala assim: aí Deus diz para ele: deixa-me ir, que a madrugada, a alva já está nascendo, e deixa-me ir, quer dizer, me libera, né? Aí Jacó fala para ele que não te deixarei ir até que me abençoes, se não me abençoares. Então nós vemos uma luta com Deus, né? Que era a bênção, né? Então ele fez todos os esforços para obter essa bênção, né? E Deus aqui abençoa. Ele diz aqui: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Quer dizer, ele não estava incluído na primogenitura, não era herdeiro das promessas, né? Mas ele conquistou a promessa, e enquanto ele lutou com as suas próprias forças, né? Aqui nós vemos que ele lutou com as próprias forças,
e ele foi tocado na coxa, e foi deslocado o nervo da coxa, né? Ele manquejava. A hora que ele saiu dessa luta, ele manquejava, mas estava abençoado, né? Então nós vemos em todas as escrituras, nós vemos Moisés lutando com Deus. Quando ele lutou com Deus, né? Quando Deus falou só, Moisés, esse povo aí que eu tirei do Egito é um povo de dura serviço, né? É um povo de dura serviço, e eu vou fazer o seguinte: eu vou destruir esse povo todo, e as promessas que eu fiz a Abraão, eu vou passar para você. São os seus descendentes que vão herdar as minhas promessas, a terra prometida. O que Moisés fez? Moisés então luta com Deus. Como ele lutou? Ele disse o seguinte: olha, não faça isso. O que as pessoas, o mundo vai dizer? Que o Senhor tirou o seu povo do Egito e não pôde conduzir o seu povo à terra prometida. O que eles vão falar do Senhor? Se for assim, eu não quero a minha descendência dessa forma, e faz o seguinte: se assim for, risca o meu nome do livro da vida. Quer dizer, ele lutou com uma fé extrema, olhando para Deus, né? Para que o nome de Deus fosse preservado como um Deus todo-poderoso que tirou seu povo do Egito, né? E então Deus volta atrás. Então ele lutou com Deus. Você vê, né, outros lutando com Deus. Você vê Paulo lutou com Deus. Ele preso, com os pés no tronco, as mãos, né? Ele ali preso. O que ele fez? Ele lutou com Deus. Ele louvou a Deus. Eu vou louvar a Deus, eu vou orar, orando e louvando, até que tremeu o lugar, deu um terremoto. Quer dizer, ele tinha tudo para quê? Para murmurar, para falar contra Deus, para desistir, né? Mas ele manteve firme, ele olhou para Deus e lutou com Deus. Você vê Pedro que estava na prisão, mas o povo de Deus, a igreja, estava em unânime oração. Então ele estava fazendo o que? Ele estava lutando, ele estava guerreando, né? E aí o que aconteceu? Um anjo foi lá e tirou Pedro da prisão. Então nós vemos vários homens, né? Mulheres de fé. Você vê Ana, né? Ana estéril. Ana vai lá e ora, né? Ela se passa, o sacerdote pensou que ela estava bêbada. Ela falou: não, eu não estou bêbada não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu estou amargurada de alma e eu estou com petição diante do meu Deus. Ela lutou. Então Deus não nos chama para ser miseráveis, para sermos pedintes, né? Uns coitadinhos. Não. A palavra de Deus fala que ele fez, quando ele chama o povo dele, ele fez desse povo reis. E rei, para você tomar a posição de rei, você tem que ser valente, né? Foi o que ele falou para Josué. Falou: Josué, então somente ser forte e corajoso, não é? Quer dizer, seja valente. Eu não te mandei quer dizer, eu te mandei. Então ser valente. Valente como? Confiando em Deus, confiando nas promessas de Deus, confiando que Deus é por nós, né? E a palavra diz: se Ele é por nós, quem será contra nós? De forma que Deus nos chama para uma disposição de luta. Tanto é que Ele fala das armas, né? As armas da nossa milícia, quer dizer, de uma guerra invisível, né? Elas são o que? Poderosas em Deus. Quer dizer, nós lutamos com as armas de Deus, né? Hoje para a destruição das fortalezas, né? Porque há uma oposição a tudo que se chama Deus. O propósito é que você não conheça Deus, que você não conheça Jesus, que você não conheça as Escrituras.
O propósito é esse. Então há uma oposição a tudo que se chama Deus, e há uma oposição ao povo de Deus, ao povo que Deus chamou, que Deus ungiu. Para quê? Para fazer a obra de Deus na terra, né? Para testemunhar de Deus. E então, para a destruição das fortalezas, destruindo sofismas, né? A lógica humana, ela traz muitas afirmações que são erradas, que não são verdade conforme as Escrituras, e trazendo todo cativo, todo pensamento à obediência de Deus. Quer dizer, você deve pensar, você deve lutar, você deve trabalhar conforme as Escrituras, e isso requer de nós uma luta, porque há o oponente que não quer que você saia da sua condição, que você ele não quer que você rompa os limites, porque para romper limites tem que ter guerra, tem que ter luta, né? E como nós lutamos, né? Primeiro, confiando nas promessas de Deus. Isso é a fé, e você vai agir conforme a palavra de Deus, conforme as promessas de Deus, confiando em Deus, né? Você não vai ceder mais às oposições, às limitações, porque Deus, né? O que ele falou para Josué, né? Não te mandei eu, então somente ser forte e corajoso. Quer dizer, eu te mandei para você conquistar, para você avançar, né? Para você lutar as guerras do Senhor e para você vencer, porque você vencendo, né? Você indo além, o reino de Deus também vai ser propagado além. O reino de Deus vai crescer na terra. Então, disposição de guerra, né? Guerreamos hoje conforme o quê? Confiando em Deus. Sem essa confiança, né? Agir conforme Deus quer que a gente haja, né? Confiando na palavra, declarando a palavra, professando a palavra. E porque fala que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, né? A espada do Espírito. Então hoje nós lutamos com essa espada invisível, que é a palavra de Deus. Pregamos a palavra de Deus, né? Anunciamos as palavras de Deus. E para que essa guerra, né? ela seja possível, o que Jesus falou? Olha, vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos reveste de poder para confiar em Deus, poder para avançar, poder para lutar com todas as oposições, poder de realizar feitos que nós jamais poderíamos ter realizado. Quer dizer, rompendo limites, avançando, conquistando. Deus te chama para conquistar para o reino de Deus. Aonde você pisar, o Senhor te entrega o território, né? Aonde você colocar as mãos, você vai ser bem sucedido. Então, Deus nos chama para essa disposição. Jesus lutou, né? Lutou bravamente com todas as oposições, aceitou, né? Se humilhou, mas para aceitar e se humilhar, ele estava numa guerra, né? É uma guerra que custou caro, mas ele prevaleceu, ele sempre prevaleceu. Então ele nos ensina como prevalecer, como guerrear, né? Trazendo o nosso pensamento cativo à obediência de Deus e também anunciando as virtudes de Deus, sendo testemunhas de Jesus e usando armas de oração. Então você guerreia em oração. O anjo te acorda pela madrugada e você vai orar, e você vai ter você é um orante, né? Você não apenas ora, você é um orante, quer dizer, você ora em todo tempo e em todo lugar. Isso é uma forma de guerrear
em Deus, com Deus e para Deus, conforme Deus. Então, não, isso quer dizer que não aceita, né, nenhum tipo de derrotas, né? Você sempre vai prevalecer, né? Você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Foi o que Deus fala com ele aqui. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então Deus te chama para prevalecer, Deus te chama para guerrear, Deus te chama para lutar, Deus te chama para conquistar, né? Não é aquela religião, né? Aquela religião morna, a religião, né? de pedintes, de pessoas que falam assim: coitadinho de mim, né? Quem sou eu, né? Eu não sirvo para nada, Deus não me quer, Deus me abandonou. Não, Ele te chama para altos voos, né? Os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, subirão com asas como as águias. Ele não te chama para desistir. Jesus foi bem claro nisso, né? Aquele que toma sua cruz e olha para trás não é digno de mim, né? Aquele que toma sua cruz e olha para trás, né? Não é digno de ser discípulo de Jesus. Então é só para frente, né? Esse para frente é uma disposição de ataque, né? As pessoas elas oram muito orações de defesa, né? A oração envolta pelo medo e por certezas de derrota. A verdade é essa. Foi assim com meu avô, com meu bisavô, com meu pai, com minha mãe, né? Nós viemos no mundo mesmo para sofrer e murmurações. Deus não te chama para murmurações. Deus não te chama para ser um derrotado. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quer dizer, em Jesus você se torna, Ele te faz mais do que vencedor. E como vencemos, né? Vencemos em oração, em consagração, em meditação na palavra, né? Em confiança às promessas de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós. E Ele nos chama para grandes feitos, Ele nos chama para conquistar, para avançar, e nunca para recuar, nunca para desistir, e nunca para se conformar com situações adversas. É o contrário da religião. A religião é vontade de Deus, Deus quis assim. Deus quer que as bênçãos corram atrás de você, que você seja abençoado no campo e na cidade, que bendito seja o teu cesto e a sua maçadeira. Ele quer que as bênçãos corram atrás de você e te acompanhem. Ele quer te fazer mais do que vencedor, né? Porque Ele já nos chamou para ser reis, né? Ele é Rei dos reis você, e Senhor dos senhores. Quer dizer, Ele te fez por cabeça e não por cauda. Então nunca aceite situação adversa pacificamente, né? Você vai lutar, né? Você vai lutar. É uma disposição de guerra, é uma disposição, né? Então, decretando a palavra de Deus, confrontando, né, os inimigos espirituais. Você olha as escrituras, né? É um confronto, é uma guerra de vida e de morte, né? Então, para a glória de Deus, né? Você nunca vai poder dizer: eu não faço parte das promessas de Deus, Deus esqueceu de mim, né? Deus não me ouve. Isso é uma grande mentira, isso é uma murmuração, é alguém que está aceitando derrota. Mas nós não aceitamos derrota, né? Mas vem problemas. Eles vêm, mas eles vão embora, né? O homem de Deus cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor o levantará.
se cair, não ficará prostrado, né? Então, assim devemos proceder, né? Disposição de gente que luta, disposição de gente que ora, que traz à existência aquilo que não existe, disposição de saber que Deus é favorável, Ele é favorável, Ele te chamou, Ele te conquistou, né? Você se converteu, você não converteu a qualquer Deus, a qualquer entidade, mas a um Deus que é todo poderoso. Então Ele espera, né? Você vê a mulher lá, a cananeia, ela chega para Jesus e fala: "Ô Jesus, a minha filha está horrivelmente endemoniada, né? Faz algo, Jesus." Jesus primeiro não deu resposta para ela, né? E ela, e depois ela insiste, né? Aí ela fala assim: "Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel." Quer dizer, falou não para ela. E por quê? Jesus, ele estava como judeu, Jesus estava, né, ali para conquistar as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para os cananeus, né? Porque a cananeia, para os judeus, ela era tida como cão, né? Por isso que depois, a hora que aí Jesus, ela insiste novamente, né? Ela insiste e Jesus fala para ela: não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos, que era a casa de Israel, e lançá-lo aos cachorrinhos, que era a cananeia, né? E ela discordou de Jesus? Não. Ela parou de lutar? Então eu não mereço, ele não é favorável a mim, ele não me aceitou, a minha sina é viver nessa situação de derrota, ver a filha com problemas. Não, ela, sim, Senhor, né? Ela concorda, né? E adora Ele, fala: "Sim, Senhor, mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus filhos." Quer dizer, o Senhor tem uma bênção para mim, né? Eu não vou desistir, eu concordo com o Senhor. Vai, mulher, vai, filha, a tua fé te salvou, seja como que você quer. Glória a Deus. Ela lutou com Deus. Quantos estão aí desanimados? Está desanimado. Não. Né? Tão somente ser forte e corajoso. Recobre o ânimo. Deus não te chamou para ter um ânimo abaixado, não. Deus te chamou para você se erguer sobre os seus pés e saber que Deus é um abençoador por excelência, né? Ele não vai te deixar, né? Como Jacó não quis deixar a ele enquanto não foi abençoado, ele também não queria deixar Jacó sem abençoar Jacó, né? Então Deus quer te abençoar, né? Então confia e luta. Mas, né, tem oposição, tem isso, tem essa dificuldade, tem aquilo, não importa. O Senhor é maior do que as dificuldades, o Senhor é maior do que as oposições, o Senhor é maior do que tudo e do que todos, e é para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus, né? Seja alguém que luta com Deus, né? O Senhor chama um exército na terra para lutar em favor do Rei de Deus e para nos abençoar em nome de Jesus. Amém?